Provérbios 3, versos 1 a 12. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Há um provérbio que não está na Bíblia, mas que eu ouvi muitas vezes, que diz assim: manda quem pode. Vocês estão sabendo mais dos provérbios populares do que o da Bíblia, mas parabéns, é verdade. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E esse ditado popular, né, da sabedoria popular, ressalta a sensatez da obediência a quem realmente devemos obediência, obviamente. A gente vive num mundo, né, de regras e orientações, né? Podemos citar 1000 exemplos, mas o exemplo mais comum é o trânsito, né? Se você desobedece algumas regras, vai dar muito ruim, né? Você pode provocar um acidente, pode se machucar e pode machucar alguém, ou quiçá matar alguém, né? Ou morrer simplesmente por causa da desobediência. Então, por mais que libertário que você seja, ou rebelde que você seja, mas ninguém pode viver neste mundo sem algum grau de obediência, né? Precisa, né, entender que vai ter que obedecer em algum momento. Mas em relação a Deus, né, e a sua autoridade, essa sensatez, né, de obediência é descrita em Provérbios com um versículo bastante conhecido, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse é um versículo que nós conhecemos de cor. Mas é um temor que não nos afasta, né, de Deus, ao contrário, nos aproxima. É uma obediência que nasce e cresce em um relacionamento amoroso e afetivo. Observe que o texto começa numa relação paternal, amorosa, chama filho meu. Então, não é apenas uma obediência de quem, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. É uma obediência também amorosa. E é interessante que isso não é coisa apenas do Antigo Testamento, é também no Novo Testamento, é no cristianismo, é o Cristo. Cristo disse para os seus discípulos assim: olha, eu nem chamo mais vocês de servos, eu chamo de amigos. Mas logo em seguida ele fala assim: mas os verdadeiros amigos fazem, né, e têm tranquilidade de obedecer um ao outro. Então vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, a amizade, o amor, o relacionamento, a bondade não exclui a obediência, ao contrário. A gente tem muito mais alegria em obedecer a alguém que te ama e se sente amado por ele do que outra pessoa. Então, as coisas andam juntas, né? Então, esse texto que acabamos de ler, ele tem muito a nos ensinar sobre a obediência a Deus. E nós vamos tentar trazer pelo menos 4 lições ou 4 aspectos importantes dessa obediência que nós devemos ao nosso Deus. E a primeira delas é a importância da obediência a Deus. Os irmãos observem que aqui em Provérbios 3, nós temos um pai que reconhece a importância de obedecer a Deus, né, na sua própria vida, ele obedecia, e ele está ensinando o seu filho essa importância de obedecer a Deus. Esse pai sabia o lugar da lei de Deus, a lei do Senhor na sua vida, e ele queria que o seu filho também entendesse o lugar
da palavra de Deus na vida dele. Por isso ele fala: filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos. A palavra hebraica que se refere à lei chama Torá. E quando o judeu falava dessa palavra, geralmente estava falando do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Toda vez que você vai ver lá no Novo Testamento falando da lei, é o Pentateuco. Mas essa palavra, ela tinha um significado primeiro, básico, fundamental, que quer dizer simplesmente instrução. Torá, lei, é instrução, é ensino. Então ele está dizendo o seguinte: olha, não esqueça da minha instrução, não esqueça do meu ensino. Mas quando ele diz isso, não esqueça da minha instrução, do meu ensino, não é que ele estava desprezando a lei do Senhor em detrimento do seu ensino, da sua instrução. Ao contrário, é porque aquele pai já tinha encarnado tanto a lei de Deus, o ensino de Deus, a instrução de Deus na sua vida, que agora ele podia chamar a lei de Deus de minha lei, meu ensino, minha instrução. E assim ele também ensina o seu filho a experimentar a lei de Deus como sua própria lei, para a sua própria vida. Irmãos, é isso, na verdade, que acontece no verdadeiro discipulado bíblico. O que é o discipulado? São pais espirituais que estão crescendo em obediência a Deus, ensinando a outras pessoas a obedecerem a Deus. A lei de Deus vai se tornando também deles, e eles então a compartilham com a outras pessoas. É isso que deve acontecer dentro de um lar cristão. O discipulado dentro da família, ele acontece quando os filhos veem a lei de Deus sendo a lei do seu pai, da sua mãe. Então eles aprendem pelo exemplo, de tal forma que o pai pode chegar ao filho assim: não esqueça da minha instrução, e minha instrução e a instrução de Deus é a mesma. Porque quando é diferente, o pai fala assim: olha, não esqueça da lei de Deus, e ele mesmo não obedece, cria um problema, uma dificuldade. E o mesmo aconteceu, por exemplo, com o apóstolo Paulo. Todas as vezes que o apóstolo Paulo, no seu processo de discipulado, que ele fala do Evangelho, escrevendo às igrejas, escrevendo a Timóteo, a Tito, ele também diz: olha, o meu Evangelho, que bom, Timóteo, que você está seguindo o meu Evangelho. Não é que era um Evangelho que Paulo tinha inventado, é porque o Evangelho de Cristo agora fazia parte da sua própria vida, então era também dele. Então, lembre-se disso, a importância da obediência à lei de Deus tem a ver com encarnar a lei, o conhecimento, a palavra de Deus na nossa própria vida, não apenas com teoria, mas na prática. Agora, qual é a primeira coisa para você obedecer? Seja uma regra geral, né? Muitos aqui estão pleiteando emprego, vão ser preparados para um trabalho. A primeira regra é básica: não esquecer. Porque se eu não lembrar da lei, se eu não conhecer a lei nem lembrar dela, eu vou desobedecê-la. Agora, essa questão de não esquecer, né, tem muito mais, no caso da lei de Deus, irmãos, tem muito mais a ver com o coração do que com a capacidade cerebral de guardar as coisas. Você pode ter uma mente gigante que memoriza tudo, mas quando se trata da instrução de Deus, de obedecer a Deus, não basta guardar aqui, tem que guardar aqui. A memorização que faz parte do aprendizado da obediência a Deus, ela tem a ver com aquilo que nós apreciamos, valorizamos, amamos, colocamos em prática. Os concurseiros de plantão aí sabem da importância de memorizar, né? Gente, tem que memorizar tanta coisa, qualquer que for a área, né? Memorizar, e geralmente passa nos concursos aqueles que, claro, entenderam, mas guardaram as informações para na hora certa aplicar e responder corretamente. Mas Deus não quer que tenhamos uma memorização de aluguel para fazer o concurso apenas, no caso da lei de Deus. Deus não quer que a gente tenha uma memorização temporária, como das pessoas que fazem concurso. Depois faz concurso, nem mais vê aquilo, né? Já passou, né? Vamos embora para frente. Deus quer que nossos corações guardem e obedeçam para sempre a sua vontade, amém, meus irmãos? Não é só para poder responder na escola bíblica ou qualquer outro lugar, não. A importância da obediência a Deus e a sua vontade revelada não é uma questão de legalismo, irmãos, de aparência ou religiosidade, mas tem a ver com a nossa vida interior, com a graça e com a aliança com Deus. E isso fica muito claro no verso 3.
porque ele vai falar de algo mais subjetivo. Ele diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as nas tábuas do teu coração. Então, observe que a aplicação da lei, ela é ressaltada pela manifestação constante de benignidade e fidelidade. Irmãos, uma suposta obediência a Deus, à lei de Deus, ao mandamento de Deus, que despreza benignidade e a fidelidade, pode levar muito mais à injustiça e à morte do que à vida. Quando a benignidade e a fidelidade estão presentes, a lei promove vida e promove beleza. Os irmãos viram? Pendura no seu pescoço, as pessoas vão ver no seu rosto, no seu corpo, no seu sorriso, a beleza de Deus, na sua obediência, que é banhada de benignidade e de fidelidade. Então, irmãos, se por um lado a rejeição da lei, que é o que a maior parte das pessoas no mundo faz, rejeitam, desprezam, é terrível, né? As pessoas estão morrendo, se matando, destruindo, porque desobedecem à lei de Deus, debocham da lei de Deus. É terrível. Mas preste atenção, porque existe um outro lado, um outro pecado, que ele é muito mais cometido pelos religiosos, inclusive cristãos e evangélicos, do que pelos ímpios. É quando, irmãos, nós, até na boa intenção de obedecer a Deus, vivemos e aplicamos a lei de Deus, uma suposta obediência a Deus, sem bondade, sem misericórdia, sem a graça. E isso também é destrutivo, porque, conforme Tiago escreveu, a lei régia, maior, que governa toda a lei de Deus, é a lei do amor. Então não basta seguir a verdade, é preciso seguir a verdade em amor. Então, não somente a letra da lei deve estar gravada no nosso coração, mas também a benignidade e a fidelidade de Deus. E se realmente for assim, elas serão vistas por todos, como ornamentos pendurados em nosso pescoço. Então, você deve sim apreciar as Escrituras e andar com ela, mas se você tiver essas Escrituras, mas não usá-la com benignidade e bondade, não vai enfeitar a sua vida. Mas se você aplicá-las em obediência, com amor e graça, muitos verão a beleza de Cristo na sua vida. Tudo isso tem muito a ver com o próprio Cristo e com o Evangelho, irmãos, porque Jesus Cristo, ele obedeceu perfeitamente a Deus Pai e a sua vontade. Referindo-se a Cristo, o apóstolo Paulo ensinou aos romanos, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, Senhor Jesus, muitos se tornarão justos. Então, a única chance da gente crescer na obediência a Deus e reconhecer a sua importância e viver em obediência é em Cristo. É aprendendo com Ele, é entendendo que Ele cumpriu de maneira perfeita. E agora eu posso me deleitar na perfeição de Cristo e aprender com Ele a viver em obediência. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer assim: olha, na sua corrida, corra com perseverança, tira os pesos, mas preste atenção, olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé. Porque é em Cristo, irmãos, e a partir dele que nós podemos aprender a obediência a Deus. Existem muitas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, que até se esforçam para viver em obediência, mas eles caminham cada vez mais para longe de Deus. Mas quem está em Cristo pode crescer em obediência a Deus. Amém, meus irmãos? Mas, em segundo lugar, nós aprendemos esse texto também sobre os empecilhos à obediência a Deus. Sejamos honestos, obedecer a Deus nunca foi fácil para ninguém. Existem muitas forças contrárias a isso. E alguns empecilhos à obediência a Deus está aqui nesse texto, nos versos 5 e 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não seja sábio a teus próprios olhos e teme o Senhor e aparta-te do mal. Eu não sei se você gosta de filmes
de ficção científica, filmes futurísticos, né? Onde a tecnologia está mais avançada do que está hoje. E alguns desses filmes mostram, por exemplo, a inteligência artificial, os robôs, por exemplo, né? Se rebelando contra os seus inventores, contra os homens, contra os seus criadores. O mais recente que nós assistimos um dia desse lá em casa, o robô se voltava contra uma mulher que o havia criado, e ele mata a mulher, né, que o criou, e se volta contra os homens na suposta intenção de proteger a humanidade. E ele diz mais ou menos assim: vocês humanos são tão ruins que eu precisarei proteger vocês de vocês mesmos. E dentro dessa missão ele tinha que matar mais de 2/3 da humanidade e deixar só alguns lá. Então, de certa forma, irmãos, isso, né, que a gente vê no cinema, é uma imitação do conceito teológico da queda. Porque um certo dia, Adão e Eva, né, os nossos primeiros pais, o homem e a mulher, tentados pelo diabo, resolveram que eles eram mais sábios do que Deus, que eles podiam cuidar de si mesmos mais do que Deus, que eles eram mais, né, protetores do que Deus, que não precisavam mais obedecer a Deus. Nossos primeiros pais se estribaram no seu próprio entendimento, e eles se acharam sábios aos seus próprios olhos. É claro, com a ajudinha da serpente, então, e eles, realmente, é isso aí. E de lá para cá, irmãos, todos os filhos de Adão e Eva têm se comportado assim. E só tem piorado, não tem melhorado, não. Cada vez mais, falando de uma forma geral, a humanidade, né? Mas há um texto bíblico que fala disso, Gênesis 6,5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Um homem sem Deus, ele vai continuamente mal o seu coração, né, o desígnio do seu coração contra Deus. Mas tanto em Provérbios como em outros livros da Bíblia, o empecilho central para que o homem obedeça a Deus é o seu orgulho, ou a sua soberba, a sua arrogância. Irmãos, orgulho e a soberba implicam na confiança em si mesmo. Por isso que são contrários à confiança em Deus e à obediência a Ele. E a Bíblia combate muito este pecado do orgulho e da soberba. E novamente, nosso irmão Tiago, no capítulo 4:7, vai dizer assim: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Como nós não somos, porque nenhum de nós somos decididamente, profundamente, espontaneamente humildes, então nós precisamos aprender com aquele que perfeitamente foi humilde e obediente, o próprio Cristo. Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai dizer que o Senhor Jesus a si mesmo se humilhou. Não foi ninguém que humilhou, Ele mesmo tomou a decisão de se humilhar voluntariamente, tornando-se obediente até a morte de cruz. Irmão, sem humildade não tem obediência. A gente sempre vai querer fazer as coisas do nosso jeito, e seja em casa, seja no trabalho, seja no trânsito, seja na igreja, seja no casamento. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos ensina a ser mais humildes. E é interessante que o Satanás tentou levar Jesus à desobediência, prometendo coisas, mas Jesus, ele se apegou à palavra de Deus e foi obediente ao Pai. Lembra? Está escrito: só o Senhor adorarás. E por isso, irmãos, o Senhor Jesus continuou convidando a mim e a você: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E você aprende a humildade de Cristo aos pés dele, em oração, nas Escrituras, porque Cristo está revelado de Gênesis e Apocalipse. Quanto mais você se deleita na palavra, mais se aprende de Cristo, do seu caráter e da sua humildade. Como nós somos diferentes, às vezes tem situações diferentes da nossa vida, que nós temos fraquezas específicas, onde nós temos mais dificuldade de obedecer. Alguns são na área de finanças, na área da fala, da língua, das emoções,
da sexualidade, da maneira de lidar. Então, você precisa apresentar isso diante de Deus. E precisa ir para as Escrituras para ver como Deus quer e pode mudar isso na sua vida, para que esses empecilhos à obediência a Deus sejam vencidos pelo poder da palavra de Deus. Mas por mais difícil que ainda seja, para nós termos uma vida de obediência, irmãos, vale a pena. E é isso que nós vamos ver agora no terceiro ponto de nossa mensagem: os benefícios da obediência a Deus. Não podemos negar que existe uma vontade secreta de Deus, né? Quem conhece um pouco mais de teologia, mas entende que eu vou explicar aos irmãos. A vontade secreta diz respeito a todos os desígnios de Deus que não estão revelados nas Escrituras e que a gente não consegue explicar, né? A gente não nega isso, a teologia não nega, a Bíblia não nega. A vontade secreta de Deus, por exemplo, quanto a cada um dos dias que nós vamos viver. Diz a palavra que todos os dias e anos de nossas vidas estão escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Isso diz respeito à vontade secreta de Deus. Nesse sentido, eu não posso acrescentar nem tirar nenhum dia, não existe essa possibilidade. Essa vontade secreta, às vezes, tem a ver também com acidentes, reveses, provações, bênçãos também surpreendentes, que a gente nunca pensou que ia alcançar e Deus opera em nossa vida. Enfim, tudo aquilo sobre o que nós não temos nenhum controle. E essa verdade não deveria nos provocar ansiedade, irmãos. Ao contrário, a vontade secreta de Deus é o nosso lugar de descanso. Nós precisamos aprender a descansar em tudo que nós não podemos fazer, determinar e controlar, principalmente com relação ao futuro. Porque Deus sabe de tudo, e Ele de fato está no controle, e Ele vai fazer tudo cooperar para o nosso bem. Nós também, irmãos, não negamos que a própria obediência a Deus pode nos levar ao sofrimento. Os cristãos perseguidos, por exemplo, que estão sendo mortos, eles estão sendo mortos, perseguidos, sofrendo, porque são obedientes. O próprio Cristo falou, todos que querem viver em Cristo serão perseguidos, inclusive no nosso país. Não com perseguição de morte, mas com outros tipos de perseguição. Todo mundo sabe disso. Quem aqui não já foi perseguido porque simplesmente fez o que tinha que fazer, o que era certo? Isso acontece dentro da família, acontece em qualquer lugar. Mas também, irmãos, nós não podemos negar, e esse é o ponto que eu quero agora trazer, que tem a ver mais diretamente com o texto, que a obediência a Deus e a sua vontade, a vontade preceptiva, diz respeito aos preceitos de Deus. É a vontade revelada de Deus, o que está na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. E a obediência a essa vontade revelada, aos mandamentos de Deus, irmãos, trazem muitas recompensas, trazem muitos benefícios. Sim, embora o justo também possa passar por sofrimento, todos nós o passamos, a obediência a Deus resulta em muitíssimas bênçãos. E é isso que o autor desse capítulo 3 de Provérbios está dizendo, porque eles, o que? Os mandamentos que você obedece aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. No Presbitério Central do Espírito Santo, né, para quem não conhece bem a nossa denominação, o presbitério é uma determinada região da igreja presbiteriana. Então, é o Presbitério Central, as igrejas aqui de Vitória. E eu gosto muito de participar da comissão de estatística, porque as igrejas mandam os dados das igrejas, a gente vai avaliar tudo, membresia, quantos foram batizados, quantos foram demitidos, etc. E lá tem um item que fala assim, exclusões de membros, transferência, e tem exclusão por falecimento. E eu me lembro de um ano, eu não me lembro qual ano mais, mas uns 10 anos atrás, mais ou menos, que estava lá, exclusão por isso, por aquilo, e nenhuma das 12 igrejas de Vitória, aqui da capital, tinha tido uma exclusão por falecimento. Nenhum presbiteriano morreu naquele ano. Aqui na nossa igreja, tem 16 anos que eu estou, vai fazer 16 anos que eu estou aqui. Os irmãos que estão aqui antes de mim e depois também podem dizer isso.
Eu não me lembro o número exato, eu não parei para contar, mas se eu errar, vai ser por um ou outro. Nesses 16 anos, mais ou menos 5 membros dessa igreja morreram. Não foi uma a cada 2 anos, mais ou menos, enfim. Não, irmãos, o que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte: aqui na palavra, os mandamentos de Deus, eles acrescentam, está nas Escrituras, dias e anos de vida e paz. Irmãos, se você pode olhar as estatísticas de mortes, em qualquer lugar, muitas pessoas morrem por causa de pecados específicos que eles mesmos cometeram ou que outra pessoa cometeu, como um acidente, beber e dirigir e matar alguém, violência doméstica, né, iras descontroladas, vícios, e tantas outras tragédias. Então, quem vive em obediência ao Senhor, não está livre de sofrimento, não é isso que eu estou dizendo, mas a Bíblia garante que isso acrescenta, e acrescenta. E tem sido muito bonito ver, né, tantas pessoas chegando a 80, 90 anos, até quase 100, ou uns passando de 100, experimentando essas promessas benditas da palavra de Deus. E não somente o aumento de dias e de anos, mas o aumento de paz. E a palavra paz lá no hebraico é shalom. E shalom é uma palavra muito abrangente. Shalom fala de bem-estar geral, de harmonia nos relacionamentos, paz uns com os outros, de integridade e de saúde, como está no verso 8. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Irmãos, a desobediência adoece, mas a obediência previne doenças e cura doenças. A desobediência mata, mas a obediência traz vida, e vida em abundância. Não nos enganemos com este mundo, que convida as pessoas a desobedecerem a Deus e aos princípios do Senhor revelados nas Escrituras. Sejamos firmes em obediência, porque há recompensa, meus irmãos. Não podemos viver, claro, não estou falando para viver em função das bênçãos terrenas, aquela berganha, né, eu vou fazer isso para ganhar aquilo, não estou falando isso. Não devemos nos apegar, né, a bênçãos terrenas, nem devemos depender dela para servirmos a Deus. Mas também, irmãos, não podemos desprezá-las, não podemos ser ingratos a Deus diante de sua generosidade e bondade para conosco. Não podemos negar que as Escrituras, elas afirmam que Deus concede recompensas e bênçãos aos que o buscam e o obedecem. E essas bênçãos incluem uma vida digna, inclusive no que diz respeito às necessidades materiais. E é nesse tom que o pai está exortando o seu filho. Quando ele diz: honra meu filho, presta atenção, você está muito preocupado aí com qual profissão você vai seguir, qual carreira, como é que vai ser sua família, sustento, dinheiro para casar, mas preste atenção no segredo, meu filho. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, as primícias, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, o texto não está ensinando que todo dizimista, todo ofertante vai ficar rico, não é isso, que é essa heresia pregada pela teologia da prosperidade. Mas ele está prometendo sustento digno para quem confia no Senhor, para quem serve a Deus e não as riquezas. Devemos estar atentos às maravilhosas promessas de Deus para o seu povo e para toda pessoa que busca viver em obediência. Irmãos, a nossa obediência, é claro, ela não é a causa da nossa salvação. Eu não sou salvo porque eu fui X% obediente. A nossa obediência, a nossa salvação, tem a ver com a obediência de Cristo. Amém, meus irmãos? Mas o verdadeiro salvo, quem experimentou a verdadeira salvação, tem alegria na obediência. Aliás, uma das evidências de que alguém foi verdadeiramente regenerado é que ele está crescendo em obediência a Deus. Ele ainda falha, mas ele não se alegra mais em permanecer no pecado. Ele quer crescer na obediência ao Senhor, e ele vai crescer porque o Senhor está ali para abençoá-lo nesse santo e bendito propósito. Isso é possível justamente em Cristo por causa da obediência dele.
O profeta Isaías profetizou que a obediência e serviço de Cristo resultaria em muitos frutos na vida dos filhos de Deus. Lembra de Isaías 53:11? Ele, falando de Jesus, verá o fruto do penoso trabalho da alma dele, de sua alma, e ele ficará satisfeito. O meu servo, o justo, o Cristo, o Messias, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, há tantas promessas para aqueles que estão em Cristo, crescendo em obediência. E às vezes os cristãos nem conhecem, ou conhecem, mas isso aqui não é para mim, é para você. E é justamente em Cristo que todas as promessas e bênçãos de Deus têm o sim e o amém para a glória de Deus. Leia lá 2 Coríntios 1:20. Todas as promessas de Deus para a sua vida e para mim têm um sim de Deus por causa de Jesus. Então, nele você pode receber tantos benefícios da obediência a Deus. Não somente a salvação, claro que é o maior dos benefícios sempre, mas tantos outros benefícios aqui até o dia da nossa partida. Mas em último lugar, em quarto lugar, eu quero considerar com os irmãos ainda, nesse texto, a disciplina para a obediência a Deus. O primeiro aspecto da disciplina, que às vezes a gente esquece, mas é necessário lembrar, é o aspecto preventivo da disciplina. Nós vemos isso no verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Irmãos, à medida que nós reconhecemos Deus na nossa vida, que Ele está nos guiando, é Ele que está nos abençoando, Ele está com a gente, reconhecemos a presença dEle em nossas vidas, e caminhamos no temor do Senhor, Ele vai endireitando as nossas veredas, vai aplanando. Às vezes você está diante de uma montanha muito alta, você não vai conseguir subir, mas você, Senhor, eu preciso ir em frente. Diz a palavra que Ele vai endireitando as veredas, Ele vai aplanando para que você consiga subir, ou Ele vai pegar você e colocar lá em cima, mas Ele não vai te abandonar. Ele mesmo vai nos liderando em uma vida de obediência a Ele. Precisamos reconhecer que Deus vive em nós por meio da pessoa do Espírito Santo, e assim experimentar a sua doce e pedagógica presença. Cristo e o Pai enviaram o Espírito Santo para nos lembrar, ensinar e guiar em obediência a Deus. Ele não apenas nos salva, mas Ele fala assim, para garantir que você vai crescer em obediência, vamos fazer o seguinte, eu vou habitar em você. Porque quando o pai não estiver perto, mãe não estiver perto, colega não estiver perto, pastor não tiver ninguém, mas eu vou estar perto. E eu vou te ensinar a obedecer. Eu não vou te obrigar no sentido de fazer o que você vai aprender. Eu vou te lembrar. E Jesus prometeu, olha lá o que está lá na palavra de Deus, sobre esse ponto, João 14:26. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então, está difícil obedecer? Está para você, para mim também. Mas conte com a ajuda do Espírito Santo. Peça socorro, peça sabedoria, peça domínio próprio. A gente não tem não, mas Ele tem de sobra, Ele é fruto do Espírito. É Ele que vai te ajudar a obedecer. Clame por Ele. Mas o outro aspecto importante da disciplina é a correção. Tem o preventivo e tem o corretivo. Falhei. Senhor, perdoe-me, não ouvi a Tua voz, não prestei atenção, ignorei o Senhor, mesmo o Senhor habitando em mim, pequei. Bom, se você é filho, tem uma boa notícia para você. Você vai ser corrigido. Porque, está aqui na palavra, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Irmãos, quem é da área aqui do ensino sabe, muitos professores não estão conseguindo encerrar a sua carreira, não vou citar nomes por uma questão ética, mas eu poderia citar inclusive membros da nossa igreja, que anteciparam a aposentadoria, que desistiram da aposentadoria, porque não aguenta mais lidar com a desobediência e rebeldia
dos alunos. Que vem de onde, meus irmãos? De casa. Filhos que crescem sem entender o que é disciplina, o que é correção, o que é obediência. Infelizmente, alguns não vão aprender, vão ser castigados pelo próprio mundo, pela sua própria carne, porque o mundo não vai tratar como papai e mamãe, como a igreja, como as pessoas cristãs, vão aprender de maneira dura. É triste, irmãos, mas todo mundo sabe disso. A gente liga os jornais, a quantidade de jovens e adolescentes morrendo em todo o mundo por causa da desobediência, porque nunca aprenderam o que é disciplina, o que é correção, não tiveram os limites devidos. E aí o clamor: filho meu, não rejeite a correção do Senhor, nem te enojes da repreensão. O próprio Cristo, irmãos, repreendeu, corrigiu e exortou seus ouvintes que se arrependessem, e mostrou que há consequências terríveis para os que desobedecem. Irmãos, ninguém viverá a vida inteira na desobediência, sem que Deus também faça algo. Pode viver algum tempo, mas não a vida inteira. Aos ímpios e impenitentes, os que realmente não querem se arrepender, Deus os castigará. Mas aqueles que são seus filhos, que desobedecem por algum tempo, e tem muitos, que às vezes se afastam por meses, semanas, anos até, diz as Escrituras que o Senhor os corrigirá e os disciplinará para que eles voltem ao caminho. A boa notícia é que sempre há cura, transformação, libertação, conforto, salvação e alegria para os que aceitam a correção divina e se arrependem da sua desobediência. Sempre há. Deus tem um coração disposto àquele que está quebrantado. Diz a palavra que Ele não despreza um coração quebrantado. Se é o seu caso, você que está ouvindo essa mensagem online ou aqui agora, quebrante seu coração. Abandone a desobediência. Talvez alguns dos seus sofrimentos estão relacionados à sua desobediência. Mas se você entende que você é filho de Deus, hoje quer crer no Senhor, já crê, enfim, entenda que, na verdade, essa disciplina é o amor de Deus para te trazer de volta, ou para te trazer a presença dEle. Não está na Bíblia, né? Mas é um ditado bastante comum no meio evangélico, né? Que alguns vêm por amor, outros vêm pela dor. Eu costumo dizer que vêm os dois juntos, né? Porque a dor, muitas vezes, está junto com o amor, né? Então, é amor e dor, mas o Senhor vai trazer os seus. Quero, já caminhando para a conclusão, chamar a atenção dos irmãos para o verso 4, diz assim: e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Conforme nós temos, né, falado, e especialmente no livro que nós tivemos a alegria de escrever, o tema do livro é discipulado amando a Cristo e ao próximo. A vida cristã, o discipulado cristão tem a ver com o meu relacionamento com Cristo e o meu relacionamento com o próximo. E é isso que ele está dizendo aqui. Quem está crescendo em obediência, está crescendo em graça e entendimento aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. As pessoas estão observando também como você está crescendo em obediência. O próprio Cristo, mesmo nunca tendo sido desobediente, diz a Bíblia que ele aprendeu a obediência no sentido prático como homem durante a sua vida. E diz lá Lucas, falando do crescimento de Jesus aos 12 anos, que o menino crescia em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. É isso que a obediência vai fazendo com a gente vai, né, nos alimentando dessa graça e vivendo nessa graça diante de Deus e dos homens. Então, preste atenção, você não precisa viver na desgraça da desobediência, você pode viver na graça da obediência. É fácil? Não, irmãos. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 7, e olha que o apóstolo Paulo já era um homem que nessa altura da sua vida estava muito, muito santificado. Ele, assim como todo pecador, só foi santificado completamente quando chegou na presença do Senhor. Mas talvez as palavras de apóstolo Paulo possam te dar algum conforto e também esperança, porque ele diz assim no capítulo 7, lá no finalzinho: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus,
mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Se a gente parasse aqui, se o apóstolo Paulo parasse aqui, seria um desespero. E, na verdade, esse é o desespero de quem não conhece o Senhor. Desventurados, porque às vezes até desejam fazer o que agrada a Deus, mas não conseguem. E o apóstolo Paulo está falando disso de uma forma geral, né, da natureza pecaminosa com a qual ele ainda lutava. Mas o apóstolo Paulo não encerra aqui, irmãos, ele diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. No relacionamento com Cristo, na graça de Cristo, o apóstolo Paulo encontrava o poder que ele não tinha para obedecer a Deus. Irmãos, a nossa natureza pecaminosa não quer obedecer a Deus. A gente quer fazer o que a gente bem entende, a hora que quer, que quiser, e pronto, acabou. Nossos desejos malignos, carnais, egoístas, pecaminosos. Mas você que já é de Jesus, você tem o próprio Deus dentro de você, o Espírito Santo habita em você, para te ajudar. Lembra? A carne milita contra o Espírito contra a carne. Mas a Bíblia diz que o Senhor é maior. E em Cristo e no seu Santo Espírito, nós podemos viver uma vida de obediência. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, entregue hoje mesmo. Desista de você lutar contra o pecado, contra a desobediência pelas suas próprias forças. Receba o Senhor, a sua justiça, a sua obediência em seu favor. Receba o Espírito Santo na sua vida e cresça em obediência. Mas se você já é de Jesus, mas hoje Deus te lembrou de que você pode crescer em obediência, pode aprender a obedecer. Há áreas da sua vida que você ainda escorrega demais da conta. Precisa depender mais do Senhor. Precisa conversar mais com o Senhor sobre isso. Precisa deixar Deus agir. Precisa se render mais ao Senhor, para que você cresça em obediência. Então, fale com Deus também sobre isso agora. Nós vamos orar e cremos que Deus está operando em nosso favor. Amém, meus irmãos?